A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um comentário de mais uma lição poderosa das lições bíblicas do segundo trimestre de 2019. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 4, o altar do holocausto. Queremos lhe oferecer subsídios da escola bíblica dominical, entendendo que ela só se dá quando o aluno frequenta a sala de aula no domingo pela manhã. É claro que existem pessoas que não têm a possibilidade de frequentar as salas de aulas por motivo de força maior. Então você pode acompanhar através deste vídeo, aí nos assistindo, nos ouvindo, que Deus possa lhe abençoar. Nós sabemos que o comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. Então, meus irmãos, vamos começar a crescer em Cristo através do segundo trimestre de 2019, cujo tema é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Meus irmãos, depois que Bezalel e Aholiabe, que foram os artesãos do tabernáculo, juntamente com os seus obreiros, eles fizeram tudo conforme Deus mostrou a Moisés no monte. Nós entramos no pátio na lição passada. Passamos pela porta, que é Jesus, e agora nós estamos dentro do pátio, ou átrio. E a visão do ofertante, a visão daquele que iria oferecer ofertas ao Senhor, era o altar de holocausto. Porque as pessoas pensam que só poderia entrar no pátio os levitas, e não é verdade. Qualquer israelita poderia entrar no pátio para oferecer ofertas a Deus. Então a primeira visão que ele tinha era o altar do holocausto. E nós podemos tirar muitas lições poderosas para as nossas vidas através desse tema. Você lendo a Bíblia, você vai ler altar de cobre, altar de bronze, altar de sacrifício ou altar do holocausto. E logo nós vamos entender no livro de Levítico que existia 5 tipos de ofertas que eram oferecidas neste altar. Primeiro, holocausto. Segundo, oferta de manjares. Terceiro, oferta pacífica. Quarto, oferta pela culpa. E quinto, oferta pelo pecado. O holocausto, nós sabemos que no grego significa oferta completamente queimada. E no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é aquilo que sobe ou aquilo que vai para cima. E a palavra holocausto, ela aparece 290 vezes na Bíblia. Só no livro de Levítico, você vai encontrar esta palavra 62 vezes. Então, esta oferta de holocausto é a oferta mais antiga e a mais usada. Nós vamos entender que antes de existir o culto levítico, já existia a oferta de holocausto, onde o próprio Abraão oferecia essa oferta para Deus, que era uma oferta completamente queimada, Abel e tantos outros homens de Deus antes de Moisés. E Jesus é o holocausto dos holocaustos. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos perceber também que existia 6 utensílios que acompanhavam o altar de sacrifício. E é muito importante o professor saber quais eram esses 6 utensílios que acompanhavam este altar. Primeiro, um recipiente para as cinzas. Segundo, havia também uma pá que os levitas tiravam as cinzas. Terceiro, as bacias que eles colocavam o sangue do animal ali. Quarto, os garfos, onde eles retiravam ou colocavam a carne do sacrifício. Quinto, um braseiro,
onde eles usavam esse braseiro para acender um incenso. E sexto, uma grelha, como uma rede, que tinha 4 argolas, que eram colocadas no fundo do altar de sacrifício, para que o carvão caísse ali. Então, esses eram os utensílios que acompanhavam o altar de sacrifício. O que me chama a especial atenção é que todos esses utensílios, inclusive o altar de sacrifício, eram feitos de madeira de acácia e era banhado de bronze ou cobre. Então, todos eles eram madeira de acácia ou cetim, que é uma madeira muito resistente, e eram banhados de bronze, porque eles estavam ali para suportar altas temperaturas. O obreiro, ele tem que ser banhado de bronze. Ele tem que suportar altas temperaturas no ministério. Senão, ele não vai aguentar as lutas e logo vai sair da igreja, logo vai sair da comunhão, logo vai sair da bênção. Ei, o teu altar é banhado de bronze ou não? Se ele é banhado de bronze, ele está pronto para suportar altas temperaturas. É muito interessante que no átrio havia 2 móveis, o altar de sacrifício e a pia de bronze, ou seja, a pia de cobre, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos. E esses 2 móveis eram banhados de bronze, porque ficavam no pátio. E os 4 móveis que ficavam no lugar santo e no lugar santíssimo eram banhados de ouro. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos. Você pode nos acompanhar no livro de Êxodo, capítulo de número 27, versículo de número 8. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então este altar de sacrifício era feito de madeira de cetim ou acácia, como já foi dito, uma madeira muito resistente, e ele era oco, assim como a cruz, porque o altar é um tipo perfeito da cruz de Cristo, porque altar é cruz. Aonde que os cordeiros eram sacrificados? Em cima desse altar, o altar de sacrifício, o altar do holocausto. E João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus. E aonde que o Cordeiro de Deus morreu? Na cruz. Então, cruz é altar. Eu também não posso me esquecer de falar do comprimento desse altar. A Bíblia diz que ele tinha 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, de tal forma que ele era quadrado. Então ele tinha 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura aproximadamente. Esse altar não era muito grande, ou seja, não era alto, ele era baixo. Ele tinha 3 côvados, ou seja, 1,5 metro. De tal forma que quem estava lá fora do pátio, fora da comunhão, não conseguia ver os fiéis oferecendo sacrifício a Deus. Porque o muro do pátio, como nós aprendemos na lição passada, na lição de número 3, ele tinha 5 côvados de altura, isto é, 2,5 metros. Nós podemos tirar muitas lições aqui deste altar de sacrifício. Você que está nos acompanhando através deste vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, o seu comentário e seja abençoado por Deus. Você tem o privilégio de participar da Escola Bíblica Dominical. Os maiores mestres saíram da Escola Bíblica Dominical. Então, se alegre por isso. Eu sou muito alegre porque eu sou fanático pela Escola Bíblica Dominical e eu ajudo o meu pastor José Alves, como professor da Escola Bíblica Dominical, que é o alicerce da criança, a coluna do jovem e o teto da família. Outra lição poderosa que nós podemos extrair deste altar de holocausto
eu não posso sair do tema, ok? A revistinha nos dá esse tema, então nós temos que ser fiel. Ele tinha 4 chifres. Para que significava esses 4 chifres? Todas as vezes que o sacerdote ia oferecer sacrifício, ele pegava o sangue do animal, seja de porte grande, ou de porte pequeno, ou de porte médio. O que Deus não queria era que não ficasse ninguém de fora. Deus queria que todo mundo oferecesse oferta para ele. Então ele estabeleceu isso em Levítico. O rico poderia oferecer um animal de porte grande. O que era de classe média poderia oferecer um sacrifício de porte médio. E o que era pobre poderia oferecer uma oferta de porte pequeno. Então, quando esse animal era oferecido ali em cima desse altar, o sacerdote pegava o sangue, colocava na bacia, que era um recipiente que acompanhava o altar de sacrifício, feito de madeira de acácia e também banhado de bronze, e ele começava agora a aspergir sobre os 4 chifres desse altar. E ele também derramava um pouco de sangue ao redor do altar, no pé do altar. Porque assim como Arão foi ungido com óleo, o altar deveria ser ungido com sangue. Então ele ungia ali aqueles 4 chifres. Isso fala dos 4 pontos cardeais da terra, porque aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que alcançou os 4 cantos do mundo. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, ele tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Teve 2 fatos importantes. É interessante que Adonias e Joabe foram 2 homens que seguravam nas pontas desse altar. Eles haviam cometido uma transgressão, tá ok? Uma transgressão, então eles seguraram nas pontas deste altar. Quando alguém segurava nas pontas deste altar, ele estava pedindo 4 coisas: propiciação, substituição, redenção e reconciliação. Eles estavam pedindo misericórdia. Eles não queriam morrer, porque eles haviam transgredido. Então não teve jeito. Salomão tirou eles dali e os matou. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que se apoiar no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Este é um ponto muito importante. Quando o israelita entrava no pátio, ele logo via o altar de sacrifício. Antes de você gozar da comunhão lá no lugar santo, é necessário que você passe pelo altar de sacrifício. Agora, tem algo que nos chama a atenção, porque se você estiver em desobediência, se você é um crente desobediente, não adianta nada você passar por esse altar, porque esse altar é o altar de sacrifício. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Quando Samuel disse para Saul: olhe, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele estava querendo dizer o seguinte: é melhor obedecer no Getsêmani do que sacrificar no Calvário. Tem muita pessoa sacrificando no Calvário, sendo que nunca passou pelo Getsêmani. E o Getsêmani é o local da obediência. Se você passou pelo Getsêmani e obedeceu, você está apto a sacrificar no Calvário. Aleluia! Então, antes de você passar pelo altar de sacrifício, seja um crente obediente, obediente à sua liderança, aos seus pais, às autoridades constituídas por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse altar, meus irmãos, de sacrifício, ele é uma sombra, é temporário e provisório. Agora, o holocausto de Jesus Cristo é perfeito e completo, porque era um animal que se oferecia neste sacrifício em prol de um homem. O sacrifício de Cristo não, foi um homem em prol do homem. E os sacrifícios ali eram contínuos. O de Jesus foi único.
E por isso o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito. Por quê? Porque os sacrifícios nesse altar só cobria o de Jesus Cristo, ele tira. Aleluia! E esses sacrifícios eram contínuos. O de Jesus Cristo foi único. Louvado seja Deus! O sacrifício de Jesus Cristo, ele é perfeito. Nós sabemos também que esse altar é chamado de ofertas contínuas, ou seja, holocausto contínuos. Por quê? Porque todos os dias se oferecia ofertas de holocausto nele, de manhã e à tarde. E esse altar, ele aponta para a cruz do meio. Nós sabemos que foi Jesus Cristo que morreu na cruz do meio. E por que ele aponta para a cruz do meio? Porque os israelitas traziam a sua oferta voluntariamente para serem oferecidas nesse altar. E Jesus Cristo, ele foi voluntariamente para ser oferecido pela humanidade. Então esse altar não aponta para a cruz da esquerda e nem para a cruz da direita. Por quê? Porque os ladrões da cruz da esquerda e da direita, eles foram levados à força para serem crucificados. E os israelitas não traziam ofertas por pressão, eram ofertas voluntárias. Então este altar aponta para a cruz do meio, aonde Jesus Cristo se entregou. Lá no Getsêmani, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade e nem a minha. Veio uma turba de aproximadamente 600 homens para prender Jesus. E nós sabemos que quando um ladrão é culpado, ele foge, ele corre. Jesus Cristo disse: eu estou aqui, me prendam, sou eu, me levem. Então ele foi um cordeiro voluntário para a cruz, porque cruz é altar. Aleluia! Meus irmãos, é interessante que quando o sacerdote também oferecia sacrifícios ali, depois do holocausto, que é uma oferta completamente queimada, só sobrava agora as cinzas. Agora estavam ali as cinzas. E nós sabemos que os levitas só podiam entrar ali no pátio. Eles não podiam passar dali. E essas cinzas falam do final do culto. Os levitas tinham que pegar as pás e tirar as cinzas do altar, que ficava em cima daquela grelha, que era como uma rede, e ele colocava nos recipientes das cinzas e levava para fora do tabernáculo, para fora do pátio. Sabe por quê? Porque quando acaba o culto, ainda tem serviço para o obreiro fazer. É verdade. Você sabia que tem obreiro que sai antes da bênção apostólica? E está completamente errado. Quando um crente sai do culto e vai embora antes da bênção apostólica, ele perde o amor de Deus, a comunhão do Filho e a bênção do Espírito. Ele perde muita coisa, não é verdade? Então, quando acaba o culto, ei, diácono, levita, você que se diz levita, mas você só quer a parte de cantar, mas na verdade o levita é o que mais trabalha no santuário. O levita, ele é o diácono. Não saia depois que o culto acabe. Ainda tem as cinzas que você tem que tirar e levar para fora. Há muito trabalho a fazer ainda depois do culto. Às vezes algum irmão que ainda está triste, vá lá, converse com ele, marque uma visita a alguém. Então, meus irmãos, nós temos muitas lições a extrair do altar de sacrifício. E que você possa estudar para que no domingo próximo você possa dar uma boa aula, ou você, aluno, possa perguntar ao seu professor, possa chegar lá com a bala na agulha. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar poderosamente.